Por sua cabeça, coloca a mão dele sobre a palavra. Pai, fala conosco. Quem nasceu da terra, da carne e do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Nos revela a direção, a tua palavra nessa noite, ó Espírito Santo, do início ao término. Assim te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Lucas 18, o título: A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Observe o que Jesus manda nós fazer, né? Jesus fala que nós temos o quê? Nós temos o dever, a obrigação de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer, independente da circunstância, né? Da dificuldade, das lutas. Igreja, o que nos sustenta o quê? É a oração. A oração é a base, é o alicerce. Você sabe que nós somos comparados com uma casa. E casa sem alicerce, o que ela faz? Desaba, ela racha. Quer dizer, uma casa que o alicerce é fraco, você já vai perceber o quê? Rachaduras. Então, a oração o quê? Ela é o alicerce, a base do quê? Que nos sustenta, principalmente que no momento de lutas, das dificuldades. Então, nosso dever o quê? É orar sempre, nunca esmorecer. Podemos esmorecer, podemos entristecer, mas uma coisa, não podemos deixar de orar, mesmo triste, mesmo esmorecido, mesmo aflito, abatido, passando pela luta. Nós temos que o quê? Que orar. Orar é o nosso dever, é a nossa o quê? Obrigação. Uma pessoa que não ora, infelizmente, ela vai o quê? Cair a qualquer momento. Não tem uma parábola daqueles dois homens, que um edificou sobre o quê? Sobre a rocha, né? Quer dizer, preparou bem a rocha antes de levantar a casa. O outro o quê? Na agonia, né? Na rapidez do quê? Edificou sobre a areia. E a mesma luta, né? A mesma chuva que deu de uma casa, deu de outra. Você sabe o que é isso? Luta todo mundo passa. Agora, quem está edificado na rocha que é Jesus, na oração, na palavra, vai o quê? Vai vir a luta, uma pessoa vai vencer de pé na palavra. Mas o que sustenta na areia, qualquer luta que vem, derruba o quê? Imediatamente. Então, igreja, o que o sustenta o quê? É a oração. Então Jesus deixou o quê? Esse dever de nós o quê? Orar e sempre o quê? E nunca esmorecer. E aqui está o exemplo dessa mulher, né? No 2, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava o quê? Homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha até com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu quê? Adversário. Então, aquela mulher, ela tem direito àquela causa. Mas você sabe o significado de iníquo? Uma pessoa injusta, uma pessoa que é uma pessoa desleal, uma pessoa maldosa. Então aquele juiz sabia que aquela viúva tinha o direito de ganhar aquela causa. Porém, o que? Ele, né? Porque hoje sabemos que a autoridade maior é o juiz. Juiz, quando a pessoa está no julgamento, ele dá ordem para falar e para calar. É ele que dá a última palavra, ele que bate o martelo. Então, até hoje, o juiz é autoridade respeitada. Independente, se o presidente cometeu o crime diante do juiz, ele é nada. Ele somente quer? Ele só vai ser um réu, mais nada. Independente de classe, se a pessoa é o que for, dentro do juiz, o que? É nada, ficar calada. Então, se essa mulher fosse outra, né? Desistia da sua causa. Ela fala assim: e agora? Se o juiz, que é o juiz, não vai julgar minha causa, o que eu posso fazer é desistir. Eu vou parar, não tem mais jeito, não tem mais solução. Então,
mais saída, solução. Eu erro de muitos que se esquece que a última palavra de quem? É de Deus. Pode ser juiz, advogado, médico, doutor, eles são homens, são falhos, são pecadores. A última palavra, quem decreta é quem? É Deus. O doutor fala para a pessoa: você está doente, você vai morrer. O que a pessoa vai fazer? Vai se esperar? Não, é Deus que dá a última palavra. Ele deu a vida e ele tira. Não é esse negócio, ele também abre porta e também fecha. Então o problema você vê pessoas que conhecem a palavra, que se contenta e como o homem fala. Observe, né, que o profeta Samuel foi lá até o rei Ezequias falar: põe tua casa em ordem, você vai o quê? Morrer e não vai viver. Observe se ele pediu por cura. Não, simplesmente ele fez o quê? Igreja, até oração a pessoa tem que ter sabedoria para orar. Oração não é a pessoa falar palavras o quê? Lançadas ao vento. Não é falar. Não, é melhor falar pouco, falar com sabedoria e Deus honrar a oração daquela pessoa. Porque o rei, ele colocou seu rosto na parede e orou. Qual foi a oração dele? A oração dele é que ele estava afastou de Deus. Não era mais reto, não era mais íntegro. Quer dizer, não estava mais na posição que Deus colocou ele. Então Deus manda o profeta volta, fala com ele que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi as lágrimas dele, e vou o quê? Acrescentar 15 anos e outra, darei vitória sobre o quê? Sobre os seus inimigos. Igreja, a oração tem que ter o quê? Sabedoria. E outra, quando alguém falar não tem jeito, não tem solução, pode ser que for. Alguém pode chegar para mim, para você e falar: seu filho não tem jeito, sua esposa não tem jeito, o teu marido não tem jeito, como eu disse, é causa perdida. Não acredite nisso. Porque Deus ainda o quê? Deus ouve a oração de Jesus e na liberta. Jesus o quê? Transforma. Jesus muda o caráter, o comportamento, o pensamento. Então imagine se essa mulher ela se desse como vencida. Porque lutas passando, mas tem pessoas que já se renderam. Ela não tem mais jeito, falou que não tem mais solução, mas se esquece que a palavra de quem? É de Deus. Mesmo que é impossível aqui na terra, Deus o quê? Mesmo que seja impossível, Deus o quê? É o Deus do possível. Mesmo que tenha existência, Deus está o quê? Para existência algo não existe. Então, o que a mulher fez? Ela orou. Ela não esmoreceu, ela orou. Imagine ela orando: meu Deus, julga a minha causa. Meu Deus, toca o coração desse homem, toca o coração desse juiz. O Senhor sabe que é um direito meu. Eu preciso dessa causa, porque vai mudar minha vida, vai melhorar minha vida. E a mulher orou. Ela ficou o quê? De braços cruzados. Ela partiu para cima na oração. Se ela fosse outra, imagine ouvindo o juiz. A pessoa tem um carro para receber, o juiz falar: eu não vou julgar a tua causa. O que a pessoa vai fazer? Desistir. Não. Se o juiz falou, quem sou eu para falar o contrário? Não. É o quê? É partir para a oração. Dependendo se é juiz, se é médico, que seja. Deus é o quê? Deus, se ele olhar para nós e não está sendo injustiçado na terra, eu vou o quê? Justificar no céu a minha serva. Observe, versículo 3, né? Havia também naquela minha cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. No 4, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha o quê? A molestar. Você sabe isso? A oração o quê? Incomodou aquele homem. Igreja, quando a pessoa ora, né, Deus trabalha.
certeza aquele juiz não estava nem dormindo direito. Quer dizer, aquele juiz estava se perguntando: o que está acontecendo comigo? Porque eu não estou conseguindo dormir. Quer dizer, aí ele lembrou: não, é aquela mulher. Então, sabe uma? Eu vou julgar a causa dela. Então, o mesmo juiz, o mesmo homem que disse que não iria julgar o que julgou a causa daquela mulher. É porque Deus, o quê? Deus muda a situação. Aquilo que era para errado, Deus fala o quê? Dá certo. É o poder o quê? Da oração, da fé, da persistência, da perseverança. Então, mas se aquela mulher desistisse, e mais se também falasse agora, perdi minha causa, não tem mais o quê? Nada a ser feito. Mas era o quê? Ela clamou, pediu o quê? O juiz o quê? Dos juízes. O Deus todo o quê? Poderoso. O Deus que julga causas. O Deus que não é injusto. O Deus que ninguém consegue contaminar o quê? Romper a ele. Hoje o juiz humano, se a pessoa dá lá a ele como diz, um valor alto, né? Ele consegue ser contaminado, corrompido. Mas o que? Deus, ninguém consegue corromper, contaminar Deus. Deus é justo. Então, se a pessoa é justa aqui na terra, tenha certeza. Se você é justo, mas você é injustiçado, Deus vai o quê? Deus vai te justificar. Porque Ele é justo. Agora não adianta a pessoa ser injusta e querendo ser justificado, Deus não vai justificar. Não adianta a pessoa ser uma pessoa injusta e pedir a Deus: Deus julga a minha causa. Deus não vai julgar, porque Deus vai julgar a causa que é justo, que é o quê? Que é verdadeiro, que é o quê? Que é correto diante dele, diante do quê? Dos homens. Igreja, aquele homem que falou que não ia julgar, julgou a causa daquela mulher. Sabe por quê? Porque ela orou e não esmoreceu. E uma pessoa criar algo de Deus, a pessoa orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a pessoa orar 7, 12 vezes por dia. Como que Deus não vai ouvir uma oração dessa? Como que Deus não vai honrar a perseverança, a persistência de alguém, principalmente de um justo? Então, observe, versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Versículo 7, o 7 como diz, é a resposta de Deus. O 7 quer dizer, observe, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará o quê? Lhes fará justiça. Igreja, uma coisa, todos nós somos o quê? Escolhidos por quê? Por Deus. Sabe por quê? Jesus falou: não foste o quê? Vós que me escolhestes, mas o que? Eu escolhi quem? A vós outros. Então nós somos escolhidos. Ninguém pode o quê? Tirar isso de nós. Ninguém pode tirar. Jesus, o que nos escolheu. Olha que privilégio, que honra. Ser o quê? Escolhido por quem? Pelo Senhor Jesus. De repente, a nossa casa não nos escolheu. De repente, nossa família não nos escolheu mais do que? O importante de tudo, Jesus nos escolheu. Olha Davi. Davi era desprezado pensando uma família, mas o que? Deus que não desprezou quem? Não desprezou Davi. Igreja, não se importe quem te rejeita, quem te despreza. O importante é que quem? Jesus nos escolheu o quê? E Deus nos ama. Isso é importante. E outra, verso 7, não, é a pergunta, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça que demorado em defendê-los. Não, porque a vida não demora. Digo que depressa lhes fará o quê? Justiça. Deus tem pressa para fazer justiça aos teus escolhidos, que a Ele que clamam dia e noite. Você quer que Deus venha justificar a tua vida? Ore, clame de dia e de noite. Não esmoreça, mas o que?
Ore. Fale com quem? Fale com Deus. Porque aquele que clama, escolhido todos nós somos. Sabe? Mas eu quero a resposta de Deus. Eu quero que Deus venha alcançar a minha casa, a minha família. Eu quero que Deus julgar a minha causa. Depende de você tem realmente uma causa. O juiz, o advogado fica cancelando o julgamento. Sabe o que você tem que fazer? Clame a Deus. De dia o quê? E de noite. Não esmoreça, mas o quê? Ore, fale com Deus. Porque a oração é o quê? Que você tem resposta. A oração, aquilo que é impossível, ela vai o quê? Tornar possível. Aquilo que era para dar errado, a oração é o quê? Fazer dar certo. Então o quê? Não deixe de clamar a Deus e de orar. Mesmo que chegue a esmorecer, porque palavra negativa esmorece. Palavra negativa quer dizer coloca a pessoa para baixo, mas mesmo assim, mas eu estou fraco, mas eu estou desanimado, mas nada impede você dobrar o teu joelho e falar com Deus. Fala, Espírito, o Senhor tem sempre comigo de despreguiça. Espírito, me dá força. Espírito, me ajuda. Então o Espírito Santo o quê? Ele vai nos ajudar. Igreja, não fará o quê? Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de noite, embora pareça demorar em defendê-los, digo-vos que depressa, isso fará o quê? Isso fará justiça. Deus tem pressa para fazer justiça, igreja. Se você crê neste ano, vai o quê? Fazer justiça na tua vida. É o Deus que muda a situação, o quadro. É o Deus todo o quê? Todo poderoso. Mesmo que nós agimos de repente com falta de sabedoria, porque nós somos ser humano. Quem que nunca fez loucura na sua vida? Quem nunca fez algo que no calor da emoção fez, tomou uma atitude, mas Deus entende essa parte. Deus fala, ele ou ela tomou uma atitude sem sabedoria, não me consultou, não me buscou, não me fez direção, mas o quê? Mesmo assim, eu vou o quê? Eu vou defender, eu vou o quê? Eu vou julgar a causa dele, a causa dela. Igreja, mas não deixe a situação te esmorecer. Não deixe que a situação, o que te impeça de orar, falar com quem? Falar com Deus. Porque nós somos escolhidos, e se você clamar dia e noite, sabendo o que Deus vai fazer, Deus vai justificar o quê? Justificar a sua causa. Vai o quê? Vai julgar a sua causa. O quê? O Deus que é o juiz. E Ele tem pressa para fazer. Então, igreja, é isso que nós temos que fazer: orar, falar com Deus. O quê? Clamar a Ele de noite, mesmo esmorecido, triste, mesmo que as pessoas falam que tem jeito, não tem solução. Igreja, primeiramente, não podemos falar somente problema na nossa vida para as pessoas, porque as pessoas não vai nem ajudar e ainda vai o quê? Vai julgar, vai condenar, quer dizer, a melhor ajuda é a de Deus, é orar, falar com Ele, é ter o quê? O seu secreto quem? Secreto com Deus. E outra, não procure recurso na terra, o teu recurso vem do céu, vem o quê? De Deus. Quer dizer, nós aqui na terra, qual é a chave que abre o céu? A oração. Então, se nós conseguirmos abrir, nós temos a chave, nós conseguimos abrir o céu com a oração que é a chave, Deus vai abrir o que? As portas do céu. E vai o quê? Justificar a nossa o quê? A nossa causa. Por isso, cabeça, meu Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Muito obrigado por essa noite, da direção da tua palavra, que o Senhor nos concede nessa noite. Muito obrigado, Espírito, a falar conosco. Direção que o Senhor deu ao início, ao término dessa palavra, dessa ministração. Assim nós o pedimos, agradecemos, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória